Corinthians vence o Barra 1-0, gol de Yuri Alberto aos 39 do segundo tempo, mas o grande nome da partida hoje não foi ninguém do Corinthians e sim o Everton, goleiro do Barra, que fez uma partida glamurosa, conseguiu fazer defesas dificílimas, conseguiu fazer aí suas defesas e salvar o time do Corinthians de tomar uma goleada histórica, mas no geral, o time do Corinthians com um pouco de dificuldade de criação, acabou é, perdendo chances, o Yuri Alberto perdeu as suas chances, infelizmente, ele acaba que gosta desse momento de perder o golzinho, mas ele foi lá, se redimiu, conseguiu o seu gol. E o Yuri Alberto, que vem criando muitas chances parecidíssimas nos jogos do Corinthians, vem, puxa um contra-ataque, bola na entrada da área, ele puxa para a linha de fundo, acaba não tomando a melhor decisão, e aí na linha de fundo ele acaba finalizando, o goleiro faz a defesa, e isso vem se repetindo. O time do Diniz, que acaba conseguindo algumas jogadas de contra-ataque durante as partidas que vem tendo, e isso acaba fortalecendo muito esse lado do Yuri Alberto, que é um atacante de velocidade, um atacante que tem a velocidade como seu ponto principal. O Hugo Souza muito tranquilo, praticamente não foi exigido. O Mateuzinho fez uma partida um pouco abaixo do que sempre rende. Eu particularmente sou fã do Mateuzinho, gosto muito das partidas que ele vem fazendo, mas hoje não foi a melhor partida do Mateuzinho, longe disso. Na zaga, o Gustavo Henrique, brilhante como sempre, não apareceu lá na frente, mas na defesa ele consagrou, conseguiu aí fazer o que tem de principal na zaga, que é desarmar as jogadas, e ele conseguiu fazer isso com maestria. Do lado dele, o Gabriel Paulista, que também fez uma partida tranquila, teve aí seu momento de desentendimento com o Fernando Diniz. Fernando Diniz, que a gente sabe que é um técnico muito, muito quente dentro de campo, mas o Gabriel Paulista e ele, que tem temperamentos parecidos, segundo o próprio Diniz hoje na coletiva de imprensa, tem aí um temperamento um pouco mais forte também. Os dois acabaram se desentendendo um pouco durante a partida, mas depois tudo resolvido, saíram se abraçando, estava tudo certo entre os dois. E do outro lado, o Angileri, para mim, o pior em campo. Péssima partida do lateral esquerdo do Corinthians, não conseguiu criar nada ofensivamente, e defensivamente ele teve muitos problemas, não conseguiu aí ajudar tanto na parte defensiva, deixou muito buraco pro ataque, pro contra-ataque do time do Barra. Para mim, péssimo, pior em campo, sem dúvida nenhuma. No meio de campo, Alan, surpresa, grata surpresa hoje, uma partida muito tranquila e muito segura do Alan, foi muito bem, gostei muito do que eu vi em campo hoje. E do lado dele, o André, que também, junto com o Angileri, para mim, o André hoje não foi bem na partida, segurou muito a bola. É normal, a gente sabe que os jogadores mais jovens vão oscilar, vão ter os seus momentos de dificuldade. E para mim, hoje foi um momento muito ruim, foi uma partida ruim, abaixo do que a gente espera do André, que segue sendo um diamante na mão do Corinthians, a ser lapidado ainda. Ele que teve dificuldades para criar jogadas e segurou muito a bola, aguardava muito a aproximação dos seus companheiros, mas ninguém aproximava o suficiente para fazer uma tabela, para criar uma jogada. Então, para mim, o André hoje muito abaixo, não gostei do que eu vi dele em campo. Lá na frente, Rodrigo Garro, genial como sempre, sem contar o passe que ele achou para o Yuri Alberto, assistência maravilhosa do Rodrigo Garro, e todas as outras milhões de jogadas que ele fez durante toda a partida, sempre quebrando linha, sempre achando um jogador livre, sem contar as bolas paradas. Os escanteios hoje não foram tão bens do lado do Rodrigo Garro, mas as faltas muito perigosas. Pô, ele acertou no primeiro tempo uma falta no pé da trave, que levou muito perigo, quase que ele conseguiu abrir o marcador ali. Então, para mim, hoje um grande destaque também. Rodrigo Garro, gostei demais do que eu vi em campo. Lá na frente, o Yuri Alberto, já falei, já cansei de falar. Eu sou fã de Yuri Alberto, o famoso Albertinho. Para mim e para minha esposa, o Albertinho, gostamos muito dele. E hoje, na zona mista, aí, ele falou que está se adaptando ao estilo do Diniz. O Diniz tem um estilo um pouco diferente do que ele estava acostumado, mas que é muito bom para ele, para evoluir tanto como atleta, como pessoa. Vem gostando muito das atuações e das conversas aí com o Fernando Diniz. Então, o Yuri Alberto, que vem se adaptando, ele que vinha em uma sequência de 9 jogos de jejum, hoje conseguiu marcar, seria o 10º jogo sem marcar, mas ele conseguiu fazer o seu golzinho, cravou e se consagrou aí o time do Corinthians, passando de fase para as oitavas de final. Jesse Lingard era o jogador mais voluntarioso desse elenco, uma grata surpresa desde a sua chegada. Não esperava que ele fosse ser tão assíduo, que ele ajudasse tanto na marcação quanto ele vem ajudando. Ele que ajuda muito cobrindo as costas do lateral esquerdo, ele aparece sempre lá atrás e lá na frente também, correndo muito de Jesse Lingard.
ele tá sempre correndo muito, então, cara, gostei muito da atuação do Lingard mais uma vez, e saiu de campo parece que realmente esgotado, o Jesse Lingard. Breno Bidon fez uma partida um pouco abaixo, um pouco apagada do que a gente espera de Breno Bidon, mas ele foi bem no geral, conseguiu trabalhar a bola, e como eu disse no começo do vídeo, que o time do Corinthians não tendo aproximação, não tendo aí os jogadores se encontrando em campo, muitas vezes preso na marcação, o Breno Bidon tem o seu jogo muito complicado, ele que tenta sempre achar um passe diferente, tenta sempre quebrar uma linha, mas hoje ele não conseguiu isso do jeito que gostaria, até porque ele estava mais enfiado do lado direito, um pouco mais à frente, e ele não conseguia criar o suficiente nessa posição. Então, o jogo do Breno Bidon hoje, para mim, um pouco prejudicado pela função, pela posição que foi escalado pelo Fernando Diniz. Lá na frente, depois que entrou o Caio César, mudou o panorama da partida. Ele entrou incendiando a partida, conseguiu fazer jogadas muito boas, amarelou 2 jogadores do Barra ali pelo lado direito e finalizações de perigo, cruzamentos para a área. Então, para mim, ele fez toda a diferença depois da sua entrada. O Caio César mudou o panorama da partida e foi onde o Corinthians cresceu na reta final, onde já vinha aí perdendo o campo, já vinha perdendo um pouco de posse, um pouco de intensidade. Mas com a entrada do Caio César, ele conseguiu abrir espaço, conseguiu quebrar linhas aí com a sua velocidade, conseguiu dar profundidade do lado direito, que o Corinthians vinha sofrendo muito com isso. O jogo estava acabando ficando um pouco mais penso pelo lado esquerdo. E aí, com a entrada do Caio César, ele começou a ter um pouco mais de profundidade, um pouco mais de avanço por esse lado e melhorou muito o estilo de jogo do Corinthians hoje. Panorama geral do time do Corinthians, para mim, uma grande partida. O Corinthians muito bem e com uma certa tranquilidade conseguiu controlar do jeito que tinha que ser controlado hoje. E agora, não esquece, se inscreve, deixa o like, comenta aí o que você achou da partida hoje, nota 10, nota 5. Comenta pra mim qual foi a sua opinião e a sua visão sobre a partida do Corinthians de hoje, que pra mim foi uma partida nota 6, ali protocolar para passar de ano, um adversário frágil, que é o Barra Série C, mas no geral o time do Corinthians conseguiu aí quebrar as linhas, conseguiu fazer o seu gol e saiu classificado com 2 vitórias magras por 1-0. Mas o que importa é o Pix na conta que a CBF vai fazer para o Corinthians amanhã e também a vaga nas oitavas de final.